Oi, eu sou a Tami e hoje eu vou falar sobre transtorno alimentar restritivo evitativo. Então, o transtorno alimentar restritivo evitativo ainda é um transtorno alimentar que não é muito conhecido e nem muito falado. A maioria das pessoas chamam de frescura, chamam as pessoas que têm esse problema de enjoadinho e tal, porque as pessoas com esse transtorno têm dificuldade de comer certos alimentos. Cada um desenvolve a sua restrição com relação a algum tipo de alimento, que pode ser por um motivo físico ou psicológico. Algumas pessoas, pelo paladar, elas não gostam realmente do sabor, né, do alimento. Algumas não conseguem comer pela textura e assim por diante. Às vezes a pessoa tem algum trauma com relação àquele alimento e ela nem sabe, e por isso ela não consegue consumi-lo. Eu sempre tive dificuldade para comer muitos alimentos, e só que eu não sabia que isso poderia ser um transtorno, exatamente porque é um assunto que não é falado. E recentemente a minha irmã teve uma aula a respeito, né? Como eu disse, já falei sobre ela, faz psicologia, e aí ela teve uma aula a respeito, e aí ela veio me falar sobre, e eu percebi que realmente eu tenho esse problema. Então, assim, eu já vi pessoas que têm dificuldade para comer alimentos mais duros, outras têm dificuldade para comer alimentos mais moles. Alguns não comem nenhum tipo de carne, outros não comem nenhum tipo de fruta, ou de legume, ou de verdura. Então, cada pessoa tem uma restrição com relação a alguma coisa, assim como em relação a alguns sabores e assim por diante. Aqueles. Não sei se vocês já assistiram, mas tem um programa que se chama Freak Eaters, que é tipo. A tradução literal ficaria como comedores loucos ou algo do tipo. Que eles comem alguma coisa específica. Alguns comem algumas coisas específicas e outros comem muito de um alimento que não é saudável. Mas eu vi um caso de. Não, foram dois casos. De um homem e também de uma mulher que ambos só comiam batata frita, eles não conseguiam comer mais nada. E aí, com o acompanhamento da nutricionista, eles foram começando a comer outros tipos de coisas que tivessem a textura parecida com a da batata frita. No caso da mulher, eles tentaram fritar outros legumes para ver se ia ficar com a mesma textura. Fizeram, né, do mesmo jeito que fazem a batata, e mesmo assim, por causa da cor, ela nem conseguia comer. Então, não é frescura. Porque a sensação quando nós somos obrigados a comer alguma coisa que a gente não consegue comer, não é um simples, tipo, eu não quero comer. Chega da crise de ansiedade. Chega a dar um desespero muito grande, assim. E aí você não sabe o que fazer e as pessoas ficam ali cobrando você. E isso é horrível. E como eu já falei em alguns vídeos, eu não consigo comer legumes e verduras. Para mim é muito difícil. Algumas coisas eu não consigo comer pelo gosto e outras coisas eu não consigo comer pela textura. E foi bem difícil a minha vida, assim. Até hoje, né? Em algumas situações eu não gosto de comer assim comida mesmo fora de casa, tipo, eu só como besteira e depende do tipo do que for, assim. Eu não como em fast food porque não tem como você escolher o que vai e o que não vai no seu sanduíche. E eu também não gosto do sabor de fast food. Pra mim é uma coisa que não entra, eu não consigo comer mesmo. Então, eu dificilmente vou a restaurantes. Dificilmente não, eu não vou a restaurantes. Eu odeio ir a restaurantes porque normalmente as pessoas não pensam em fazer um cardápio para quem não come certos tipos de alimento. E também certos tipos de tempero.
Então fica bem complicado. Eu, por exemplo, eu coloco cebola, alho na minha comida, em tudo que eu faço. Só que eu ralo a cebola. Alho eu tenho um pouco mais de tolerância, então se tiver alho pra mim não tem problema. Mas a cebola eu agora tô começando a tentar comer ela um pouco mais inteira frita. Tipo, fritar ela em rodelas assim ou em tirinhas e comer, né, desse jeito. Crua nem pensar. Não consigo comer cebola crua. Eu gosto do gosto, mas eu não consigo comer de jeito nenhum. Alguns sabores não me entram. Eu não consigo misturar azedo com salgado. Tipo, até talvez, não sei, pode ser que uma das razões que eu não consiga comer salada realmente seja porque azedo com salgado é uma coisa que não vai pra mim. Tipo, eu odeio vinagre. Eu odeio vinagre. O cheiro do vinagre, eu odeio muito vinagre. E talvez seja por isso que eu repudio salada, assim. Porque o cheiro daquilo já me dá um troço ruim. Eu não gosto muito de doce com salgado, depende da situação, mas é muito difícil. Pra mim, eu gosto de doce com azedo e salgado, só ele. Eu não gosto muito de sabores amargos. O único sabor amargo que eu gosto é do café. Nem chocolate amargo eu não sou muito fã, dificilmente, assim. Então, assim, é bem complicado eu manter uma alimentação saudável devido a todas as restrições que eu tenho. Mas, apesar de tudo isso, dificilmente, nos meus exames nunca dão nada de errado, assim, nenhuma alteração, nem em açúcar, nem em gordura, nem nada. Mas, agora, como eu estou grávida e tal, eu tô tomando um polivitamínico. Essa semana eu tenho consulta com a nutricionista e vamos ver o que ela vai falar com relação à alimentação. Eu falei com a minha psicóloga a respeito também e ela vai tentar me ajudar, né, com relação a isso. Mas eu realmente vou tentar ver com a nutricionista se eu posso substituir essas verduras e legumes por frutas, porque frutas eu consigo comer. É mais fácil para mim comer frutas do que legumes e verduras. Talvez, se eu fizer suco ou vitamina dessas coisas, talvez eu consiga comer alguma coisa. Mas ainda vou tentar ver o que eu consigo fazer. Realmente, é muito difícil ter esse tipo de transtorno, porque as pessoas realmente acham que isso não existe. Assim como a depressão, que, né, foi uma coisa pela qual eu passei e tento superar todos os dias, é uma coisa que as pessoas não acreditam e não levam em consideração. Então, as pessoas só conseguem respeitar aquilo que é visível para eles. Uma doença como a depressão, que pode levar à morte, para eles não é tão grave quanto uma gripe, por exemplo. E esse caso também, esse transtorno alimentar, para eles não tem tanta importância, na verdade, para eles nem é uma coisa real, tanto quanto seria bulimia, por exemplo. Só que no meu caso não tem causado tantos problemas, mas eu já vi, né, algumas pessoas que tiveram problemas muito mais graves porque falta vitamina no organismo e acabam desenvolvendo outros tipos de doença devido a esse transtorno alimentar e que não é detectado porque nem os médicos falam a respeito. Então, assim, é uma coisa que precisa começar a ser falada para que as pessoas consigam procurar ajuda. Porque isso pode ser mudado. Muitas pessoas conseguem mudar e com a ajuda de psicólogo e nutricionista há a possibilidade de você começar a comer outros tipos de coisa. Eu vou começar a procurar essa ajuda agora. Eu nem sabia do que se tratava e sempre fui julgada com relação a isso, então eu nunca pensei que pudesse ter algum tipo de solução. Então eu tô tentando
buscar soluções agora que eu sei que é um problema e que ele pode ser resolvido. Espero que, assim como eu, vocês se disponham a procurar ajuda e que vocês consigam encontrar a ajuda que vocês precisam. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui e nos vemos no próximo, que vai sair sábado, provavelmente. Tchau, tchau!